Eu tô olhando aqui para a câmera, porque na minha visão aqui tá redondo. E eu não tô conseguindo voltar para o normal. Tomara que não fique assim. Mas independente de qualquer coisa, o mais importante é a palavra que eu tenho para vocês aqui. Mais um dia, mais uma semana que se iniciou, né? E aí nós estamos aí no último mês do ano, daqui a pouco estamos findando, não é verdade? E é de costume de todo mundo, né? Fazer uma revisão do ano, uma retrospectiva, e a gente fica avaliando, né? Eu ouvi uma frase, né? Uma pessoa disse o seguinte: eu não consegui tudo o que eu gostaria, mas não me faltou nada. As minhas necessidades principais foram atendidas, então eu tenho muito que agradecer a Deus. E que nós possamos também agradecer a Deus. Mas vamos ter aqui uma palavra positiva, uma palavra, né? Que está lá em Ageu 2:9, que nos diz o seguinte. Ageu, né, é o profeta menor, né? Não menor porque ele seja de valia menor, mas o livro é menorzinho. E ele fala o seguinte, capítulo 2, versículo 9. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Vamos pensar que esse ano que vai entrar será um ano ainda melhor do que esse ano que passou. Lá no caso de Ageu, o profeta que estava profetizando lá no Antigo Testamento, né? O povo voltou, né? E não estava preocupado, voltou do exílio e devido à proibição também, né? De não se poder construir o templo, eles acomodaram, esfriaram e aí só pensavam realmente em cuidar da própria vida. Isso entristeceu o coração de Deus. E com tudo isso, houve muita esterilidade entre o povo, né? Muita sequidão. E Ageu começou a profetizar, né? E Deus prometeu para ele que desde que eles obedecessem, como sempre, né? O novo tempo ainda seria mais belo do que o anterior. Então nós podemos pensar, revisar as nossas vidas sim, repensar e saber que Deus sempre tem o melhor para nós. Ele está disposto. Isso alegra o coração do Senhor. Dar coisas boas para os filhos que somos nós. E a parte de Deus sempre estará pronta. A nossa parte precisa ser feita. A nossa parte não pode ser negligenciada, mas nunca, jamais. Realmente, eu não sei o que você passou durante esse ano, mas com certeza absoluta, Deus sabe. Eu sei o que eu vivi, que eu passei. E quando nós olhamos para trás, nós podemos sempre ver a mão de Deus nos ajudando, nos direcionando, sabe? Ele estava ali o tempo todo. A tristeza, a ansiedade, a decepção, a nossa alma nos faz um tanto cegos, um tanto surdos, embaça a clareza da situação das coisas que nós vivemos, sabe? E em tudo aquilo que não se realizou, em tudo aquilo que se frustrou, não tenho dúvidas, foram coisas para o nosso crescimento. Com certeza, tudo isso aí nos levou a um novo patamar de vida. Estamos mais preparados para enfrentar os próximos episódios das nossas vidas. E com certeza, Deus, como Ele promete, Ele tem sempre o melhor para nós. Ele tem promessas. E a única condição dessas promessas se realizarem está nas nossas mãos. As condições estão nas nossas mãos. A Bíblia está recheada de passagens que falam, né? Tem uma passagem que fala, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele obedecer, o Senhor nos dará, Ele nos exaltará, Ele nos ajudará, Ele nos iluminará, Ele nos abençoará. Porque nós não fomos feitos para viver tão somente preocupados com as nossas próprias vidas. E as pessoas que estão à nossa volta? Há muitas necessidades, há muita dor, há muito sofrimento. E a nossa natureza essencial que Deus nos deu. Somos filhos de um Deus amado, de um Deus que nos fez a imagem e semelhança dele, como eu disse. E sendo assim, nós vamos ter atitudes semelhantes à do nosso Pai. Seremos pessoas melhores, pessoas que se preocupam, que se importam com as pessoas que estão à nossa volta, que estão sofrendo. Amém, amados? E o profeta Isaías também nos diz coisas maravilhosas aqui no capítulo 43.
o versículo 18, 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que que estradas passem em terras secas. Olha só, Deus não quer que a gente fique apegado, agarrado lá no passado, naquelas coisas que só vão nos trazer tristezas, desânimos, negatividade. Não olhem para o passado, mas se lancem à frente. O passado, né? Às vezes a gente até ouve falar, né? Por que o retrovisor do carro é tão pequenininho que tá olhando lá atrás? Porque não tem necessidade de ver muitas coisas. O nosso passado deve ser referência para nós, experiências, e não um determinante do futuro. Sim, sim, que às vezes nós plantamos determinadas sementes e nós vamos ter que colher, mas que nós colhamos tendo a certeza de que a misericórdia, a bondade de Deus está do nosso lado. Ele não solta as nossas mãos nunca, exceto que nós não seguramos na mão dele, né? Estou falando metaforicamente. Que seria segurar nas mãos de Deus? Estamos aqui agora, diante desse devocional, procurando colocar as nossas vidas, procurando falar com Deus, ter um relacionamento com Deus. E isso é o mais importante, sabe? Dar o primeiro lugar para Ele, vê-lo, tê-lo como a nossa fonte de energia, de alegria, de justiça. Viveremos momentos, sim, são inegáveis esses momentos, em que a nossa alma passa por determinadas coisas que nós ficamos meio que amortecidos, meio... É como se fosse uma nuvem sobre nossa cabeça. E nós perdemos a perspectiva e ficamos realmente negativos. Mas o que nós vamos fazer durante esses momentos? Perseverar, insistir. Eu não quero a igreja, não quero louvar, não quero encontrar, não quero ver ninguém. Olha, é importante que nós nos movimentemos, sabe? Eu tô rindo aqui, eu tô me lembrando do meu líder lá falando. Aquela pessoa que, se você para, né? Se você não até usar as pessoas, você não mexe a cara, não, né? Não mostra a cara, vai te dar escárias. Porque escária é uma coisa que dá, né? É uma ferida que dá num corpo que está parado muito tempo na cama, né? Então nós devemos sempre nos movimentar, sabe? Procurar fazer algo, buscar, não nos isolarmos, porque a tendência de quem está triste, está angustiado, está deprimido, é se isolar e cada vez fica pior. Então, se a gente não mostrar a cara, a gente vai dar escária. Vai piorar a situação, amados. Então nós precisamos sim nos movimentar. E como eu falei, o profeta disse, né? Olha, Deus tem sempre um novo para nós, Ele tem sempre esperança. Nós olhamos, né? Eu olho as minhas plantinhas todos os dias, sabe? Tá lá um brotinho, sabe? Desde que a gente se dedique, que a gente coloque água e tenha outros cuidados, né? Tira do sol, coloca no lugar de mais sombra ou outras coisas, outras técnicas. É a gente cuidar. Elas estão sempre me oferecendo florzinhas, sabe? E é lindo ver isso. E na nossa vida também é assim. Nossa vida é um jardim cuidado, regado pelo Senhor. Mas que nós precisamos permitir, precisamos ter atitudes, dar o passo, né? Para que essas coisas aconteçam. Nós somos coadjuvantes. Deus trabalha nas nossas vidas, mas Ele quer, sabe? Ele conta com as nossas atitudes também. Então, amados, que nós repensemos sim a nossa caminhada até aqui, como foi esse ano e tudo mais, mas peçamos sabedoria a Deus, para que nessa revisão nós não fiquemos nos autocondenando, nos culpando, lamentando. Não! Mas que nós consigamos, com sabedoria, com maturidade, vindas de Deus, pegar as coisas boas, sabe, trazê-las. E aquelas coisas que foram negativas, que nos diminuíram, que nos trouxeram sofrimento, fica lá no passado, sabe? Quem vive de passado é museu, né? Histórias, né? Então nós temos em Cristo Jesus essa possibilidade de nós vivermos algo novo de Deus, sabe? Se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos.
Então, Ele tem misericórdia com as nossas vidas, Ele tem bondade. Bondade e misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Creamos, amados, e vivamos o novo de Deus. Então, começamos a pensar, né? Hoje é dia 8, e aí, naturalmente, né? Aquele pensamento de massa, né? É Natal, e aí quem devia estar aqui que não está, ano passado estava, esse ano não está, e a gente começa, se a gente se deixar levar pela mente, nós começamos a ficar negativos, pessimistas. Então vamos levantar a cabeça, vamos ler a palavra, vamos declarar a palavra, vamos colocar louvores, pregações para nós ouvirmos, que nós seremos alimentados por aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, amados. Amém? Vamos orar? E antes de nós orarmos, eu te peço que você compartilhe, que você curta, que você deixe alguma coisinha escrita, um amém, sabe? Pedido de oração, porque isso é muito importante. Somos semeadores da palavra. Papaizinho lindo, amado, justo, santo, fiel. Eis-nos aqui, Deus. Já iniciamos a semana ontem, domingo, né? O primeiro dia da semana. E aqui continuamos, ó Deus. Te agradecendo, te louvando, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Mas também te pedindo, Deus, que continue conosco, nos capacitando, nos ensinando, nos revelando a sua vontade a nós, ó Pai, nos dando graça, forças para vivê-la, Deus, como é mais importante das nossas vidas, ó Deus. O Senhor contempla a vida, o coração de cada um, Deus. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece todos os desejos e tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, ó Pai. O Senhor é um Pai que corrige, que exorta. Quando precisa fazer podas, o Senhor faz, para que nós possamos crescer e frutificar, ó Deus, florescer. Nós confiamos em Ti, Deus. Nos ajude, ó Deus. Aumenta a nossa fé, o nosso amor, ó Pai, o nosso desejo de estarmos contigo, tendo um relacionamento estreitado contigo, Deus, que é o que nos sustenta, nos sustentará para todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu carinho, por esse momento que estamos aqui orando, Deus. Isso é um presente vindo dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Se ficar redondinho lá no canal, eu tô com um telefone com um aparelho novo, eu não tô sabendo mexer nele, aprendendo. Mas como eu falei, o mais importante é que a palavra tá aí para nos alimentar, para nos sustentar. Em nome de Jesus. Amém.